Transformações trigonométricas. Veja bem, nós temos as fórmulas da adição dos arcos. Exemplo, seno de A mais B é igual ao seno de A multiplicado pelo cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno do A. Isso serve quando você não tem aquele ângulo como estar dentro da tabela de ângulos notáveis e você precisa calcular o valor desse ângulo, né? E aí você pode utilizar as transformações trigonométricas que ajudam dentro deste cálculo. E a gente tem também, ó, seno de A menos B é o seno de A vezes o cosseno de B menos o seno de B cosseno de A. Como também em relação ao cosseno, a gente tem cosseno de A e B é o cosseno de A, cosseno de B menos o seno de A vezes o seno de B. E também cosseno de A menos B é cosseno de A, cosseno de B menos seno de A, seno de B. Normalmente, para eu poder, professor Tiago, lembrar essas relações, eu sei que o seno ele tem seno e cosseno na relação. E o sinal obedece dentro do cálculo, né? Dentro da fórmula. Já o cosseno é o contrário. Ele já é emitido, aparece em primeiro lugar aqui com A e B, depois vem o seno, sendo que você muda o sinal relativo à soma, né? Nesse caso. E aqui a mesma coisa você vai ter, nesse caso, mais, ou seja, cosseno de A menos B é o cosseno de A, cosseno de B, mais o seno de A, seno de B. Em relação à tangente, a tangente você tem A menos B, que na verdade é tangente de A mais tangente de B. O sinal obedece, só que o de baixo ele é ruim. Quem mora no inferno é quem? Exatamente. Então ele não obedece. Então ele vai, de vez ser mais, vai ser menos aqui embaixo. Então você tem 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Aqui é a mesma coisa. Quem está no céu obedece, certo? Mas quem está no inferno obedece quem é? Exatamente. Então você vai ter tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A, tangente de B. Para todo A mais B e A menos B, certo? Diferente de π sobre 2 mais kπ e A e B diferente de zero. Na verdade, aqui seria ou mesmo. Então você tem isso. E aí você tem essa definição para a tangente, o seno e cosseno. Mas quando a gente tem alguns exemplos, ó, calcule o cosseno de 15 graus. 15 graus, me lembra o quê? 45 menos 30, quando eu penso na tabela de ângulos notáveis. Quando eu trabalhar com transformações trigonométricas, eu tenho que sempre lembrar da tabela de ângulos notáveis. Então, vai me lembrar a tabela de ângulos notáveis, que é 45 menos 30. Logo, você vai ter cosseno de 45 menos 30. Então, a gente vai usar a quarta relação demonstrada, que vai ser cosseno de 45 multiplicado pelo cosseno de 30, mais seno de 45 multiplicado pelo seno de 30. 45, né, cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2 pela tabela de ângulos notáveis. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 30 graus é 1 meio. 2 vezes 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Então a resposta é raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Lembrando que quando tem raízes, você multiplica o valor que está do lado de dentro, né? Que é o radicando, se não me falha a memória. Então você vai ter aqui, ó, seno de 75 graus. Me lembra o quê?
45 mais 30. Então, eu vou ter o seno de 45 mais 30. Dentre essa relação, a gente vai utilizar a soma dos arcos de seno, então, primeira relação dada aqui no quadro. Assim, a gente vai ter o quê? Seno de 45 cosseno de 30, mais seno de 30 cosseno de 45. Cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Seno de 30 é 1/2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. 2 vezes 3, 6, então raiz de 6. 2 vezes 2, 4. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4 como resposta. Então, a gente tem raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. Agora, temos um tangente de 105 graus. Tangente de 105 graus, me lembra o quê? Olhando para a tabela de ângulos notáveis, 60 mais 45. Então, eu vou utilizar a soma, que é esse cara aqui. Logo, o céu obedece o sinal, o inferno não obedece. Então, inverso aqui. Tangente 60 mais tangente de 45, certo? 1 menos tangente de 60 vezes tangente de 45. Tangente de 60 é raiz de 3. Tangente de 45 é 1. 1 menos tangente de 60, que é raiz de 3, vezes o tangente de 45, que é 1. Então, raiz de 3 vezes 1, 1 menos raiz de 3, e aí a gente faria a racionalização, etc, etc. Porém, como é demonstração para a gente andar rápido, eu não vou racionalizar, ok? Temos ainda aqui, em relação ao arco duplo, que isso quer dizer? Que os dois ângulos valem o mesmo valor, chamado de arco duplo. Seno de 2A é igual a 2 seno de A cosseno de A. Se você aplicar a primeira relação, você consegue encontrar essa expressão. Cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. E tangente de 2A é 2 tangente de A sobre 1 menos tangente ao quadrado de A. E essa é a relação do arco duplo, ok? Aí vamos lá. Fórmula de transformação e produto. Exemplo. Se eu tenho seno de n mais o seno de n, eu vou ter 2 vezes o seno de n mais n sobre 2, cosseno de n menos n sobre 2. Aqui é normalzão, né? Sempre o sinal vai obedecer isso aqui, ó. Agora, se for menos, vai ser ao contrário, ó. A gente vai ter, na verdade aqui obedece o sinal, aí aqui também vai obedecer. Seno de m menos o seno de n é 2 seno de m menos n sobre 2, vezes o cosseno de m mais n sobre 2. Esse cara aqui no seno sempre vai obedecer o sinal, ok? Logo, você vai ter o que aqui? Você vai ter agora o cosseno. Cosseno de m mais o cosseno de n, que vai ser igual a 2 cosseno de m mais n sobre 2, multiplicado pelo cosseno de m menos n sobre 2. Lembrando que esse m mais n ou m menos n são ângulos. Então, não dá para dividir esse cara por esse, nem cortar ou cancelar conforme ensinado lá no 6º ano. Ok? Então, você tem aqui cosseno de m menos cosseno de n, menos 2 seno de m mais n sobre 2, vezes seno de m menos n sobre 2. E essas são as relações relativo ao produto. E aí, como é que se aplica isso, professor? Ó, fatore y igual a seno de 40 graus mais seno de 30 graus. Logo, você vai utilizar, como é mais, você vai utilizar a primeira relação dada, certo? Então, vou fazer 40 mais 30 sobre 2 e 40 menos 30 sobre 2. 40 mais 30 é 90, por 2 é 45, né? A gente vai ter 45, não. A gente vai ter 70. 40 mais 30, 70. Por 2 a gente tem 35. Olha aí. Cosseno de 40 menos 30 vai dar 10, que dividido por 2 dá 5. Então, a gente vai ter como resposta fatorada 2 seno de 35 mais cosseno de 5 graus
e essa aí foi só para fatorar, não precisa continuar o cálculo ali. Simplifique a expressão cosseno de 40 mais cosseno de 50 sobre cosseno de 40 menos cosseno de 50. Na primeira relação, a gente vai utilizar a terceira, né? E aí fazendo o quê? 2 cosseno de 40 mais 50 sobre 2, vezes cosseno de 40 menos 50. 40 mais 50, a gente tem 90. Dividido por 2, 45. 40 menos 50 dá menos 5. Por definição, na trigonometria, quando a gente tem um valor negativo, ele fica positivo ali. Então, a gente vai ter cosseno de 5 graus. Agora, na segunda situação, a gente tem cosseno de 40 menos cosseno de 50. Vamos utilizar a quarta propriedade. Logo, vai ser menos 2 seno de 40 mais 50 sobre 2, vezes seno de 40 menos 50 sobre 2. 40 mais 50, 90 por 2, 45. 40 menos 50, a gente tem menos 5. Por definição, o valor fica negativo. Esse menos vem para frente, né? Então, a gente tem menos com menos é mais 2. Logo, ficando seno de 45 vezes seno de 5 como resposta desse denominador. E 2 cosseno de 45 vezes cosseno de 5, sendo resposta do numerador, certo? E aí, se a gente colocasse um sobre outro, ia ficar esse sobre esse, né? Que aí daria para a gente, nesse caso, cancelar. Daria para a gente cancelar essa resposta cosseno de 45. A gente vai cancelá-lo. Aqui que está errado, gente. Sim. Você vai cancelar esse com esse. Ué, professor? Por que vai cancelar, professor? Calma aí. Como é que isso vai cancelar seno com cosseno de 45? Porque cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Correto, guerreiro? Guerreiro no Brasil. Seno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Sim ou não? Então dá para a gente cancelar a raiz de 2 sobre 2. Não precisa colocar ali. Você sabe que cada um representa a raiz de 2 sobre 2. Que vai cancelar, que vai dar 1. E aí nos resta somente cosseno de 5 graus sobre seno de 5 graus, né? Cosseno de 5 graus sobre seno de 5 graus. Que está aqui, ó. Então isso aqui é a inversa da tangente. Tangente é seno sobre cosseno. A cotangente é cosseno sobre seno. Então, a gente vai encontrar aqui cotangente de 5 graus como resposta. Compreendeu o que eu falei? Ó, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, teoricamente, eu posso cortá-los pelo valor que é encontrado quando se calcula eles. Compreendeu? Entendeu? Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Por favor, não esqueça de estar compartilhando este vídeo nas suas redes sociais, convidando seus amigos para conhecer, assistir o vídeo. Sempre tem aquela pessoa que precisa muito aprender trigonometria e às vezes não aprende com 1 ou com 2 ou com 3 professores. De repente, com a gente possa aprender, ok? Não esquece do seu like, comentar o vídeo e também conhecer a nossa plataforma. Principalmente, é o mais importante para nós, você está compartilhando este vídeo com seus amigos pelas redes sociais. Estamos aqui lutando por uma educação de qualidade via redes sociais, pela plataforma YouTube, gratuitamente, ok? Um grande abraço, conto com você e até a próxima videoaula. Fica com Deus, valeu!